Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo do nosso canal Psicanálise e Afins. Na nossa série de respostas, aos comentários de vocês, ou seja, a nossa série de diálogos com vocês. Super bacana conversar com vocês todos aqui, não só aqui como também nas redes sociais. Algumas pessoas deixam questões no Instagram, no Facebook, muito bacana. Vamos usar todas essas redes aí para a gente poder conversar e trocar ideias. Esse é o intuito desse canal, ok? Então, seguindo essa nossa série, vamos hoje conversar com o Rafael Perosa, que deixou para mim o seguinte comentário. Vamos lá. Roberto, boa noite. Grato mais uma vez pelas suas contribuições em vídeo. Eu te agradeço aí pelo comentário. Ótima a clareza e aproximação ao tema. Pensando a lógica do fantasma e o uso de uma gramática para sua montagem, poderia falar um pouco sobre os pontos que considere cruciais na formação psíquica do fantasma? E se der chance, aproveitando a carona, falar um pouco desse sintagma lapidar que prega sobre um atravessamento ou a travessia do fantasma com o final de análise? Essa é a pergunta e o comentário do Rafael. Então, Rafael, vamos lá, né? Ok. Mais uma vez, obrigado aí pela sua pergunta. E eu vou dividir a sua pergunta em dois vídeos, ok? Porque no final das contas foram duas perguntas. Vamos falar primeiro, então, nesse vídeo, sobre alguns pontos cruciais aqui para a gente entender essa função do fantasma. E depois, no próximo vídeo, a gente vai falar também da travessia do fantasma como fim de análise, ok? A gente vai separar nessas duas partes, então. Ok, vamos aos pontos principais para entendimento do fantasma, O vídeo que você comentou aí, eu estava falando de um texto que eu escrevi com um grande amigo, Marden, em que a gente comentava esse seminário do Lacan, A Lógica do Fantasma, seminário de 66, 67, seminário muito bacana. E eu gostaria de comentar algumas coisas para essa função do fantasma a partir primeiro do Freud. Tá? Primeiro uma questão assim, da tradução de Freud e de Lacan, que eu acho que ajuda a gente bastante. Em Freud, a gente encontra a palavra fantasia, que é o Fantasie em alemão. Como num texto do Freud chama O Poeta e o Fantasiar, Der Dichter und das Fantasien, que o poeta e o fantasiar, literalmente. Eu acho que está na edição standard como escritores criativos e devaneios. Eu acho que nenhuma palavra foi no caminho da tradução, mas tudo bem. A gente encontra também no alemão um outro verbo interessante que é o Tagtraum, seria um sonho diurno, e aí sim o devaneio, muito mais próximo aí do que a tradução da Standard usou para o outro texto. O primeiro, o Fantasien, trata de uma função psíquica muito importante. E o segundo, que é esse aí que a gente faz no nosso dia a dia, devanear, é uma forma de encontrar um certo prazer aí nos nossos pensamentos. Sabe aquela hora que você está assim de bobeira, você deita à noite e fala assim, nossa, já pensou se eu ganhasse na Mega Sena? Eu ia comprar um carro, eu ia comprar uma moto, eu ia comprar uma fazenda com uma piscina, não sei o quê. A gente fica devaneando essas coisas, Tá vendo esse sonho acordado, sonho diurno? É bem diferente de uma fantasia psíquica, concorda? Bem diferente. A fantasia, ela se encontra no início ali do nosso processo psíquico. O Freud vai tratar disso assim, com muito cuidado, num texto muito bacana, que é Bate-se numa Criança, de 1919. A tradução portuguesa brasileira, na edição standard, é Uma Criança Espancada, mas o Freud não está falando de espancamento. A gente não espanca, o espancar dá uma ideia de uma violência muito grande, e o Freud está falando daquela fantasia de um tapinha, de uma brincadeira com os tapas, às vezes até alguma forma mais agressiva, num ponto ou outro, um menino que fez uma bagunça e está apanhando porque ele fez a bagunça, mas também tem muito mais essa questão do apanhar, se não me engano, o título original é Ein Kind wird geschlagen, que é uma criança batida, tem algo, é um indefinido que bate, alguém indefinido bate numa criança, Por isso, Bate-se numa Criança, em 1919, vai ser um texto que o Freud vai tratar dessas fantasias perversas infantis, ok? Lembrando que para o Freud a criança é um perverso polimorfo, então não é aquele perverso tipo um Marquês de Sade, mas uma coisa mais da infância mesmo, mais estrutural de todos nós. Essas construções psíquicas infantis, então, elas possuem um valor de verdade
e elas acabam por delinear boa parte do contexto das nossas vidas, posto que a gente passa a ver o mundo como se a gente tivesse um óculos que a gente utiliza para criar a nossa realidade. Se eu tenho um óculos que ele é preto, a lente escura, eu vejo um mundo mais escuro. Se eu tenho um óculos amarelo, eu vejo um mundo mais amarelo, mais vermelho, eu vejo um mundo mais vermelho e assim. Então essa fantasia é como se fosse esse óculos com o qual eu vejo o mundo, com o qual eu vejo a realidade, tá? Então numa brincadeira bem simplista, né? Sabe aquela ideia assim da pessoa que vê o copo meio vazio, o copo meio cheio? Pois é, e qual que é a diferença de uma pessoa para outra? A que vê o copo meio vazio e a que vê o copo meio cheio? Né? A gente pode brincar que, de certa forma, é a fantasia fundamental dessa pessoa. Né? Essa fantasia condiciona a realidade. Né? Estou simplificando muito, claro, né? Simplificando bastante mesmo, e para caber dentro de um exemplo, mas a gente pode pensar que isso aí são formas da estruturação psíquica, né? Que acaba quando a gente leva isso mais adiante, um caminho bem mais preparado, bem mais acabado, a gente vê que é algo assim mesmo, né? Uma pessoa mais deprimida, com um humor muito rebaixado e que tem sempre essa característica mais taciturna, ela tem essa tendência a ver o copo sempre mais vazio, né? Já o outro, ele sempre muito alto astral, muito alegre, muito coisa, ele sempre vai ver o copo meio cheio, né? Tá vendo que tem algo da nossa construção psíquica que nos faz ver o mundo diferente, o mesmo mundo, não é? Sim. Então vamos lá. No Lacan, né, sobretudo aqui, vamos pensar nesse texto aqui, a gente tem algo um pouco diferente, né, já que o Lacan usa duas palavras distintas aí para falar de fatos diferentes. Ainda que alguns grandes nomes da psicanálise brasileira, por exemplo, não se interessem por essas pequenas diferenças aí de tradução que a gente encontra no Lacan, tá? Mas de toda forma a gente tem o termo fantasma, que é o termo que o Lacan usa aqui para falar da lógica do fantasma, tá? E a gente também tem o fantasie, né, que é fantasia, como o próprio Lacan vai diferenciar, né, num trecho que eu vou trazer aqui, que está nesse seminário aqui, a lógica do fantasma. Então vamos lá, né, vou ler essa parte do texto do Lacan para vocês verem que nesse texto, a lógica do fantasma, a diferença aí que ele usa, que ele faz dessas palavras. Vamos lá. É necessário, está na lição 21 de 31 de maio de 1967, ok? Dependendo da versão que a gente tem, está em páginas diferentes. É necessário que eu o recorde hoje, no momento em que vamos dar o passo seguinte nessa lógica do fantasma. No original francês aqui está fantasme. Que se acha, vocês o verão confirmado à medida de nosso avanço, que pede acomodar-se a uma certa lassidão lógica, enquanto que lógica do fantasma, mais uma vez fantasme, ela supõe essa dimensão dita de fantasia, fantasie em francês, sob a espécie onde a exatidão não é aí exigida de saída. Ok? Só um trechinho para vocês verem que o Lacan usa duas palavras distintas para coisas distintas. Tá? O Lacan vai dizer que o fantasma está mais relacionado ao real, algo mais principial, plus principiel, como ele diz, algo de mais fundamental, muito próximo àquilo que o Freud trata quando diz das fantasias fundamentais naquele texto Bate-se uma criança, ok? Já a fantasia, ela estaria mais ligada ao princípio do prazer, tá? O que levaria a entrecruzar a linguagem e a satisfação. De toda forma, para se pensar algo de realmente fundamental sobre o fantasma, e que vai nos encaminhar para a segunda parte aí da nossa resposta, que será o nosso próximo vídeo, né? Eu gosto sempre de pensar o texto freudiano da negação, ali de 1925, ok? Ali o Freud fala de uma afirmação, a Bejahung, e de uma expulsão, a Ausstoßung, ok? Vejamos isso aqui no Matema do Fantasma, para a gente tentar entender aí agora de um jeito mais lacaniano. A gente fala sempre de algo semelhante a isso, em vários pontos, sobretudo quando a gente fala da toxicomania. Eu gosto muito de usar isso, a gente falou disso nos vídeos que a gente falou sobre toxicomania, também a gente falou disso quando a gente fala do papel do analista ali na cura da toxicomania, ok? Então, imaginemos, e aqui seria o campo quase do devaneio, um Tagtraum ali, um sujeito com o seu objeto, como está nesse mateminha que a gente vê aqui do lado, ok? A gente sabe que isso é uma hipótese inicial, né? Não existe mesmo assim como a gente pensa, mas tomemos o texto da negação de Freud. Há um momento, eu diria ali mítico, no qual o sujeito precisa afirmar algo, né, a Bejahung,
e, consequentemente, expulsar, Ausstoßung, né? Expulsar algo, né? Posto que não é possível, logicamente, né? Afirmar tudo. Se eu, por exemplo, afirmo que isso aqui é um livro, né? Ao mesmo momento que eu afirmei que isso é um livro, logicamente, a mesa que está aqui à minha frente foi expulsa desse grupo aí dos livros, desse grande conjunto do que seriam os livros. Eu afirmo alguma coisa, expulso o restante. A mesma coisa acontece com a gente. Ao afirmar a lei da linguagem, sendo então barrado pelo significante, a gente expulsa o objeto, que se torna um objeto para sempre perdido, e o qual a gente vai buscar sempre, sempre, sempre. E assim a gente cria o matema do fantasma, que é esse aí que a gente já está cansado de conhecer, né? O S barrado, punção de A. Um sujeito barrado pelo significante, faltoso. Do outro lado ali um objeto para sempre perdido, com o qual a gente precisa lidar ali nas suas formas lógicas de perda e apreensão. Lembrando as funções lógicas que a gente pode atribuir a esse símbolo aí, o punção, que é esse losango que está no meio, que a gente pode imaginar conjunção, eu e o objeto, e a disjunção, eu ou o objeto, entre o sujeito e o objeto. Então, a gente tem essa janela para o real, como Lacan vai dizer aqui, né, que o fantasma é uma janela para o real, posto que esse objeto perdido, desde o texto que está nos escritos, né, de uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose, o Lacan vai falar lá quando ele apresenta o esquema R, tem uma nota de rodapé enorme, de quase uma página, o Lacan vai falar aí que esse objeto A é algo do real, que nos escapa e tudo mais. Então a gente tem de um lado o sujeito, do outro lado o objeto como parte desse real, e a gente tem entre eles essa janelinha que nos permite, né, a partir dessa função do fantasma, nos permite de uma forma mais principial, uma forma de nos havermos, ou ainda que nos defendendo, deste real que é impossível de suportar, tá? Pelo menos é impossível de suportar diretamente, então a gente precisa dessa janela para conseguir olhar para esse real, ok? Começamos aqui então com essa ideia aí de uma função preliminar que a gente precisa para pensar o fantasma. No próximo vídeo a gente pensa na travessia do fantasma como final de análise, beleza? Mas até lá, os nossos pedidos de sempre: joinha, curte o canal, se inscreve, ativa o sininho para você poder receber as suas notificações, vão deixando os comentários para que a gente possa continuar as nossas conversas aqui. Os comentários não precisam ser só aqui no vídeo, você pode deixar os comentários também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e tantos outros, ok? Visite nosso site também, psicanaliseafins.com.br, lá tem os nossos cursos e tem algumas produções nossas também, já temos 3 módulos prontos do curso, temos um outro curso aí para lançar sobre psicanálise linguística e vamos caminhando, ok? Deixe seus comentários, deixe suas perguntas, na medida do possível responderemos a todas. Grande abraço e até a próxima!